Direto da redação. O Rio de Janeiro já está preparando-se para o verão, o que virá no verão. O que se concluiu? A prefeitura ela apresentou um plano verão 2024, porque já trabalha com a previsão de chuvas, de temporais no verão, e com isso ela preparou assim um protocolo para intervenções nesse caso. Vamos entender como vai funcionar esse novo protocolo no Rio de Janeiro. Por exemplo, não tem mais o sinal de alerta, aquela questão, o Rio estágio de alerta, estágio vermelho, mudou o protocolo. E quem vai explicar isso na reportagem é o próprio prefeito da cidade, o Eduardo Paes. A reportagem é da Priscila Terezo. Com a temporada de chuva se aproximando, a Prefeitura do Rio de Janeiro já apresentou o Plano Verão 2023-2024, detalhando as intervenções na cidade para o período entre novembro e abril. A preocupação das autoridades é com as mudanças climáticas associadas ao fenômeno El Niño, que podem causar mais instabilidade no regime de chuvas nos próximos meses. Para a população, a grande mudança é a nova nomenclatura dos estágios operacionais no município. A classificação dos riscos segue em 5 níveis, mas em vez dos nomes como mobilização, alerta e atenção, a escala vai de 1 a 5, em esquema de cores, conforme explica o prefeito Eduardo Paes. Nós mudamos os estágios, agora parou com aquela história de estado de alerta, estágio de atenção, que são coisas difíceis de entender, inclusive, a diferença. Então nós vamos ter estágio verde, né? Ou seja, está tudo tranquilo, estágio amarelo, estágio laranja, estágio vermelho, estágio roxo, né? E aí, obviamente, a gradação desses estágios é que faz com que a população, o cidadão, fique mais ou menos atento. O importante é que as pessoas evitem se deslocar pela cidade em caso de chuva muito forte. Quando aquela sirene toca, ela serve para alertar a população, ela não vem de um achismo de ninguém, nem do prefeito. São dados objetivos, índice pluviométrico, características daquele solo, daquela área, tempo de chuva. Nós precisamos e queremos salvar vidas da cidade. Uma das novidades apresentadas pela Prefeitura é um novo radar meteorológico, que entrará em operação ainda em dezembro e vai melhorar a capacidade de monitoramento do tempo na cidade. O chefe executivo do Centro de Operações Rio, Marcos Belchior, detalha a diferença para o radar já existente. O primeiro radar, ele é um radar de banda C, ou seja, ele só tem a visão horizontal, não tem a visão vertical. Então, resumindo, eu não sei o tamanho da nuvem, né? Obviamente, os meteorologistas do Sistema Alerta Rio, eles fazem essa predição usando todos os radares do Brasil, inclusive. Só que, com a implantação desse novo radar, a gente consegue ter uma previsão mais no detalhe, um sensoramento melhor. Ou seja, eu tenho capacidade de ver o granizo, que é o famoso hidrometeoro que a gente comentou aqui. A gente consegue ver tamanho de nuvem, a gente consegue ver intensidade da nuvem de chuva, no caso, que em complementação ao software de raios nos dá mais assertividade na predição. Resumindo, é uma evolução tecnológica. Foram feitas ações de prevenção ao longo do ano, como limpeza de bueiros, dragagem de rios e obras de infraestrutura. Mas, segundo o prefeito Eduardo Paes, de nada adianta todo esse trabalho sem a colaboração da população. Pedimos a atenção das pessoas para que elas saibam que você pode limpar ralo, mas se as pessoas jogarem o lixo, né? Eu não falo com alegria que tiramos 1.200.000 toneladas de lixo, aumentamos em 408. Eu não sei se isso é eficiência da Colube ou porque o povo ficou mais porco jogando lixo na rua, né? E eu uso essas expressões, não quero aqui ser agressivo com ninguém, mas é sempre bom lembrar que a cidade dispõe de uma estrutura de 20.000 pessoas dedicadas a limpar a nossa sujeira, o que é uma vergonha, que representa mais de R$1,5 bilhão de reais por ano para que a gente possa limpar a nossa falta de respeito para com as coisas da cidade. Então, é importante também chamar a atenção da população de que a responsabilidade não é só do poder público, e não adianta nada fazer um mega ralo se as pessoas encherem o mega ralo de lixo. Então, um pouquinho de consciência, né, um pouquinho de responsabilidade é algo fundamental. Sobre o impacto do calor excessivo, a Prefeitura vai apresentar futuramente as medidas de prevenção em saúde, junto com as secretarias municipais de saúde e de meio ambiente e clima. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo. Portal Viu. O mundo na palma da mão. E por aqui está um calor tremendo. E só vai começar a dar uma atenuadazinha nesse calor a partir de segunda-feira, segundo o que aponta a previsão do tempo.
Mas enquanto isso, no sul do Brasil, temporais e ventos fortes mantêm a região em alerta. É o que você confere agora na reportagem de Renato Ribeiro. Temporais e ventos fortes atingem até sábado Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alertas de tempestade nos próximos dias em razão do ar quente, úmido e bastante instável que predomina na região sul. Há previsão ainda de alagamentos, enxurradas e deslizamentos. Nessa quarta-feira, diferentes cidades do interior gaúcho registraram queda de granizo. Nesta sexta-feira, os acumulados de chuva devem superar os 100 milímetros entre o norte do Rio Grande do Sul e o sul do Paraná. No sábado, o volume pode superar os 300 milímetros em algumas áreas. A orientação é que, antes das chuvas, a população verifique as condições de telhado de casa e árvores no entorno. Em caso de desastre, verificar rotas de fuga e locais de abrigo. A chuva deve dar uma trégua na região sul entre segunda e terça-feira da próxima semana. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro. Portal Viu. O mundo na palma da mão. Olha, e aqui na região sudeste vamos saber como fica a previsão do tempo nesta sexta-feira, o que sinaliza também para o final de semana, né? Como fica aí a temperatura. Vamos à reportagem Clima Tempo. Nesta sexta-feira, as instabilidades ainda prevalecem em boa parte do sudeste do país. Isso por conta do calorão que ajuda a formação de nuvens carregadas. Então, no estado de São Paulo, Triângulo Mineiro, sul de Minas Gerais, áreas do Rio de Janeiro também, tem condição de pancadas isoladas entre a tarde e a noite. A chuva deve acontecer de maneira forte e pode vir acompanhada de ventania. Apenas no Espírito Santo, áreas da região dos lagos do Rio de Janeiro, norte também do território fluminense e áreas do norte de Minas Gerais, é que devem ter tempo firme e com pouca nebulosidade. A condição de ar seco continua nessas regiões. A umidade relativa do ar abaixo dos 30%. E o calorão continua, inclusive é o último dia da onda de calor sobre o estado de São Paulo e boa parte do sudeste do país. Máxima de 37 graus previstas para a tarde da capital paulista, 40 graus no Rio de Janeiro, 37 em Vitória e também em Belo Horizonte.